Tem umas coisas interessantes e tem algumas coisinhas bem tristes que a gente tem que comentar. Coisa pesada. E se der tempo, mais algumas coisas do Brasil e do Dilma, aquele Brasil que segue dando errado, e vejam só. Análise, né? Aquela análise que acho que podia ser só uma reportagem, né? Porque é meio que uma constatação de um fato. Não precisa ser nenhum grande analista para chegar nessa conclusão. Supremo suspende emendas e empodera Lula para negociar a sucessão do Congresso e cumprir metas fiscais. Quem poderia imaginar, né? Nossa, quem poderia imaginar que o Lula estaria ganhando com isso? Nossa, estou muito surpreso. Não, meu Deus do céu. É um pedido do PSOL, quem assina, né? A peça, os advogados, todos ligados ao PT. Nossa, como eu estou surpreso. Se as emendas não cumprirem os requisitos exigidos pelo Supremo, o dinheiro pode voltar para o governo federal como quiser em 2024. Ou seja, Lula poderia mandar no dinheiro ou deixar de gastar e ajudar o Haddad a cumprir o arcabouço fiscal e a meta de resultado primário das contas públicas. O valor ainda não pago de emenda parlamentar neste ano e que seria afetado é de 15 bilhões. Haddad tem esse número na cabeça. É a quantia que falta para o governo fechar o ano sem o risco de desrespeitar as regras fiscais. Olha que coincidência! Nossa, o Brasil, o país das coincidências. O Congresso não quer abrir mão de nada que conquistou, né? E não vai aceitar a decisão. Na quarta, dia 14, a Comissão Mista de Orçamento do Legislativo rejeitou a medida provisória que autorizava 1,3 bi em gasto para o Poder Judiciário, o Ministério Público, em retaliação. Foi um recado, mas o efeito prático é nulo. Praticamente todo o dinheiro, 98%, já foi gasto, o que é permitido durante a vigência da MP. Agora, vem as tentativas de salvar as emendas. Lira quer aprovar um projeto para recuperar as emendas PIX e travar a análise do orçamento de 2025 em relação ao governo. A gestão Lula, por outro lado, quer dividir a verba das emendas de comissão, né, os 15 bilhões, entre os parlamentares e o PAC. Ideia que é encampada por Rodrigo Pacheco. Né? Pacheco e o Lula 100% alinhados, como sempre. Lula, veja como as coisas são diferentes. O Pacheco não tem força para fazer a sucessão. Não tem força. Quem vinha, né, organizando o meio de campo na questão das emendas do Senado é Davi Alcolumbre. O Pacheco não tem nenhuma participação. E a sobrevida política do Pacheco, seja em termos eleitorais, seja qualquer coisa, depende do Lula. E aí o Pacheco está alinhado ao Lula. Já o Lira tem capital político, tem desenvoltura para fazer o seu sucessor e tentar continuar influenciando, né, o dia a dia da política brasileira. Esse sai prejudicado. Esse é o Brasil, né? Mas precisou fazer uma análise para chegar nessa conclusão. O Josias foi bem mais direto. Lula é minoritário no Congresso, mas ele dispõe de bancada no Supremo, liderada por Dino. Acho que não tem o que discordar, né? Realmente é um fato concreto da nossa realidade. Mas foi para isso que muita gente fez o L. Aí vem o outro jornalista. Supremo calcula efeitos de reação de Lira e se vê mais forte para manter emendas travadas. Lira aí tá querendo cantar de galo, tá achando que ele é o brabo. Não, vai, teve essa reação. E aí tem duas PECs que estão na mesa. Uma é para limitar as decisões monocráticas e a outra um pouco mais intensa, dá mais poderes para o Congresso. Mas vamos ver, ó. A retaliação do Lira pode ser inócua na tentativa de medir forças com o Supremo, após o plenário da Corte validar a liminar do Dino e suspender as emendas impositivas. Lira deu andamento a duas PECs. Uma restringe as decisões monocráticas. A outra autoriza o Congresso a cassar decisões do tribunal. Nos bastidores da Corte, avalia-se que a primeira PEC seria um mal menor, diante da possibilidade de ministros se unirem para entendimentos colegiados. O avanço do texto já era esperado, então está no pacote, não surpreende. A segunda, irmão, a gente vai cassar a decisão da Corte. A segunda PEC pode ser considerada inconstitucional pela Corte. A gente vai fazer aqui uma decisão para cassar a decisão de vocês. É inconstitucional. Vai fazer o quê? Vai lá, Lira. Vai lá, brabo. É o brabo. Para interlocutores de ministro da Corte, a Câmara mostrou seus limites de reação e jogou as atenções para o Pacheco. Só ele pode avançar
com a medida mais dura contra os poderosos. A avaliação preliminar é que o Supremo não vai recuar a partir das reações de Lira e manterá as emendas impositivas travadas até que haja um acordo entre o Congresso e o governo Lula em torno do avanço dos parlamentares sobre o orçamento. Aí, acho que isso aqui pode entrar também em, assim, tipo, um leve aviso, e acho que esse aqui nem é o pior de todos. Eu vou dar play no áudio, porque eu falei no início, né, para não falar que eu sou maluco. Foi muito surpreendente essa notícia, né? Na verdade, ela pode ser entendida como uma PEC da ditadura parlamentar, como ela pode ser entendida também como uma tentativa de golpe, né? É uma articulação que se expressa legalmente, mas é uma tentativa de golpe, uma espécie de autogolpe. O Congresso define que a partir de agora ele vai ter o poder sobre as decisões últimas da República, né? Decisões que envolvem a Constituição não serão mais guardadas pelo Supremo Tribunal Federal, serão definidas pelo Congresso. Olha, eu acho, sinceramente, que isso é uma proposta que tende a ser, pelas características que o Congresso tem, uma espécie de bode na sala. Eles estão colocando essa proposta que parece absurda, para removê-la e iniciar negociações. Evidentemente que as negociações têm limites, mas são importantes. O primeiro limite é esse: não é mais uma decisão monocrática a decisão que define a transparência das emendas. O voto do Dino já foi amparado, já tem respaldo da maioria. Portanto, essa questão da decisão monocrática ou não, ela tem um momento, ela pode ser discutida, mas não se aplica mais a esse caso especial. Esse é um problema. O outro problema é a discussão realmente de como dividir o bolo, de como... Hoje eu vi uma entrevista interessante do Rodrigo Maia, ele falando que também o Congresso tem direito de utilizar dinheiro. O Congresso, eleito popularmente, tem direito de utilizar dinheiro. É certo que o Congresso tem a possibilidade de utilizar dinheiro. E é certo que o Executivo também tem, porque ele tem um projeto. Então temos que definir uma lei, definir um caminho que estabeleça claramente quais são os limites do orçamento que o Executivo pode trilhar e quais são os limites do orçamento que o Legislativo pode trilhar. Acho que é um bom recado por Lira, né? Ó, Lira, o que você está propondo é uma tentativa de golpe. E a história recente no Brasil mostra qual é o futuro dos golpistas. Então, acho que o Lira é uma pessoa que é um democrata, que não quer confusão, que não quer se tornar persona não grata na Globo. Então acho que é um baita recado. E depois o Gabeira faz análise, né? Que eu acho que é o que ele espera que o Lira faça. Irmão, espero que você seja um bode na sala, que você tá colocando para chamar as pessoas para mesa de negociação, pro seu próprio bem, viu? Pelo seu próprio bem. E esse aqui não é nem o principal aviso em torno dessas situações. E sobre ambas as pautas, orçamento, a PEC, o PEC é decisão, pode ser monocrática, tem que ser colegiado. Para mim tá todo mundo errado, gente. Você é jurista para falar isso? Não tô analisando a questão jurídica. Para mim é a questão do time. Você vê como as coisas acontecem no Brasil. Elas acontecem sempre em momentos assim estranhos. Poxa, a questão das emendas, elas são suspensas no contexto atual do que está acontecendo, eleição, disputa pela presidência da Câmara, o enfraquecimento do Lula perante o Congresso, uma necessidade de achar um dinheirinho a mais para fechar, né, e conseguir entregar, alcançar a meta, né, do déficit zero, que não vai ser zero, eles vão pegar no limite inferior, né, que tem ali a variação, pode ter uns 25 bi negativo que tá dentro da meta, né, a variaçãozinha. Então você vê o time que essas coisas acontecem. Assim também como o Congresso. O Congresso teve todo esse tempo a discutir a limitação das decisões, tem que ser colegiada, não monocrática. Teve muito tempo, inclusive até para ver essa questão da suspensão
né, suspender decisões do Supremo. Agora vai decidir agora porque por causa das emendas. Eu não vejo nenhum desses grupos políticos que tem muito poder no Brasil, que nunca é a direita, né? É o centrão, é a esquerda, é o establishment. Sempre as motivações surgem sem que o Brasil, talvez assim, o interesse de construção de uma nação próspera e soberana, parece que esse grande interesse nunca está por trás dessas iniciativas. Era só isso que eu queria. Sabe, acima de esquerda, direita, qualquer coisa, eles gostam de falar disso, né? Vamos tirar a ideologia da sala. Sabe quais são as motivações que movem esses senhores em torno dessas pautas? A gente não tem nenhum projeto, estamos ilhados. O Brasil tá, assim, naufragou, né, nesse grande mar, planeta Terra, e não tem pra onde ir. Porque cada um só tá pensando em si. Cada um tá pensando, não, eu quero umas boias, quero comprar um carro, um caminhão de boias pra eu poder jogar assim pro povo. Eu falei, eita, ele me salvou, mas agora não vou morrer afogado. Mas nem um barquinho o cara tem. O Demetrio Magnólio, é uma opinião que vem sendo um pouco divergente lá na Globo News, vem sendo muito atacado pela esquerda. O Leandro Demore mesmo tá atacando ele, a Malu Gaspar. Mas ele diz que a tentativa de limitar a decisões monocráticas é positiva, necessária e urgente. O Supremo faz a festa ao longo dos últimos anos, né, com decisões monocráticas. Esse vídeo do Demetrio, em determinado momento, tem meio com som de fundo, acho que ele tá no fundo da casa dele, deve morar num lugar muito bom, o povo tava num reggae doido, ele tava curtindo a vida doidado. Mas aqui, ó, eu acho que é esse aqui. A tentativa de limitar decisões monocráticas do Supremo positiva, necessária e urgente. O Supremo fez a festa ao longo dos últimos anos com decisões monocráticas. E decisões monocráticas, exceto em casos especiais, habeas corpus, decisões monocráticas temporárias desse tipo, exceto nesses casos, são, na verdade, uma desmoralização do Supremo, porque o Supremo não é constituído por 11 tribunais, onde cada juiz tem poderes extraordinários. Não, o Supremo é um colegiado. Então, as decisões não podem ser monocráticas, exceto temporariamente em casos especiais, onde direitos fundamentais estão sendo violados. Aí começa uma música de fundo e depois ele vai falar, né? Ah, agora essa outra tentativa, a PEC do golpe, eu diria, né, a da ditadura do legislativo, é chantagem, né? Chantagem do Congresso de tentar se colocar acima do Supremo é inviável, porque nas democracias quem tem o mérito de errar por último é o Supremo. Então nem isso aí, né, o Lira vai ter respaldo. Agora, esse aqui que foi o aviso, esse daqui deve ter abalado alguns parlamentares brasileiros. Esse aqui abalou. Esse aqui pegou onde mais dói. Aqui é o aviso que o cara fala, tá, não quero mais emenda não. Não, tá de boa. Não, cara, não. Nem queria mesmo. Não. Vou tirar do meu salário pra doar pro governo. Essa é a notícia que faz deputado tirar do próprio salário pra doar pro governo pra ver se atinge a meta zero. Quem conta é a Malu Gaspar. Vou nem ler, vou deixar que ela conte. O recadinho que chegou, assim, daquele jeito para os parlamentares. Ao longo desses últimos dias, muito se comentou em relação à decisão de Flávio Dino também ter sido amparada em alguns diálogos com o Ministério Público, com o próprio parlamento, com especialistas em orçamento, da equipe econômica e tudo mais, e alguns alertas velados em relação a denúncias que começam a chegar no Supremo Tribunal Federal envolvendo deputados, senadores e a destinação dessas emendas. Olha, quem começou, né, Flávio, vai, ó, antes do Flávio Dino suspender, ele andou conversando aí com o Ministério Público, né, alguns relatos das emendas, onde tava indo dinheiro, né, deputado, senador, todo mundo, ó. Senador, óbvio, parlamento, Congresso, né, os deputados, ou seja, o Congresso inteiro, e pra onde vai o dinheiro, tô falando, e os empresários também. Então, chegou aí, tá todo mundo aí que pode ter envolvimento da emenda, todo mundo pode estar com problemas. Pode estar com problemas. Vamos lá.
Então, por outro lado, também o Congresso não tem, o Supremo também não tem outras cartas para lançar nesse jogo? Você lembrou bem, Flávia, tem sim, e esse recado está sendo enviado nos bastidores pelo ministro Dino e por outras autoridades do Supremo, que é assim, olha, gente, só que é naquele tom, né, Flávia? Olha, a gente quer ajudar, porque estão chegando aqui muitos relatos e muitas investigações e pedidos de abertura de inquérito sobre o uso do dinheiro das emendas PIX, que, como a gente sabe, não tem fiscalização e a pessoa não precisa, quem recebe não precisa nem prestar contas. Então, é um dinheiro que pode estar sendo usado para os mais diversos fins, muito provavelmente não republicanos. E aí ele diz assim, olha, nós precisamos regular isso porque estão chegando no nosso gabinete muitos pedidos de abertura de inquérito. Nós vamos ter que investigar vocês. Então, é nesse tom, mas o Congresso não é formado por crianças, né? Eles sabem muito bem o que está acontecendo. E aí, como a André falou, eles se protegem. Eles estão antevendo operações da Polícia Federal, como já houve no caso do orçamento secreto, na Codevasf. Tem até ministro do governo Lula, ministro Juscelino, que está investigado pelo uso de verbas no caso do orçamento secreto, emendas que ele enviou. E pode haver outros, né? E é como eu estou te falando, a reação se dá no âmbito público, que é colocar para votar essas emendas que desagradam o judiciário, mas também nos bastidores. Eu acho que o clima está muito tenso, muito tóxico e muito numa linha de então se você está nos ameaçando com inquéritos, nós também vamos investigar vocês. Eu sei que nesse momento no Congresso tudo que está acontecendo é não cessar e está cheio de advogado, assessor de gabinete procurando coisas de governo e de judiciário para fustigar mesmo na tentativa de produzir uma solução. O que é pior dos mundos, né? Quer dizer, para o Congresso e para o governo é o pior dos mundos num momento como esse, né? E aí, como opinião? Mas, velho, acho que tá tudo errado. Eu acho assim, em primeiro lugar, essas emendas, ela tem que ter transparência. É dinheiro público, né? E a gente realmente viu. Olha o caso aí do lendário Juscelino. Não dá pra falar a palavra Juscelino sem falar o lendário. É o lendário Juscelino. O melhor ministro da história do Brasil desde a fundação da República de Deodoro, em 1889. Que eu te disse, eu não sei se tinha ministro, mas devia ter. Mas indicada pelo Dom Pedro, eu nem sei. Desde a República de Deodoro, ninguém superou Juscelino Filho. Lenda viva. Quem acompanhou, quem viveu, viu como esse homem ama o Brasil e ama a sua família mais do que tudo. Com certeza, se um dia for preso, vão falar que era conservador e bolsonarista. Então tem que ter transparência. Agora você vê, não, estamos aqui tentando ajudar. Mano, você tem que tentar ajudar ninguém não, cara. Tem que investigar. Se tiver metido a mão, tiver roubado, tem que ir pra cadeia. Não dá nada, tem que ir pra cima mesmo. Não, estamos aqui, né? Rapaz, ninguém quer resolver nada. Esse é o Brasil, ninguém quer resolver nada. Quer mudar porque o Lula tá incomodado, é isso? Essa é a motivação no final? Não, senta aqui, conversa aí com o Lula, vê a questão do orçamento, o Lula quer uma parte aí e tá tudo certo. Esse é o Brasil dos democratas, do Estado Democrático e de Direito. Ah, meu Deus. Aí, ontem tivemos a parte 5. A parte 5, teve duas no primeiro dia, depois a parte 3, que eu já consegui pegar as 3 primeiras partes num vídeo só, porque foi 2 no dia, outro foi 3 horas da manhã, que tá Eduardo Bolsonaro Revista Oeste. Aí a parte 4, a gente comentou ontem, foi a do Rito, né? Lembrando até um pouco do passado recente, de algumas pessoas aí, né, que são grandes combatedores da corrupção e que se vendem como direita conservadora. E agora essa parte 5. Eu vi um comentário, até dei risada ontem, falando que o órgão do TSE, além de combater a desinformação, também funciona como RH. Eu dei risada. Eu gosto assim, quando o pessoal leva na leveza. Esse caso aqui, eu acho que ele até, em termos da revelação do conteúdo de si, eu acho que isso não chama a atenção de ninguém. O que chama a atenção aqui, mais uma vez, é a forma como aconteceu, né? O rito das coisas. O rito das coisas. E aí você pega, assim, o conteúdo das primeiras, o conteúdo em si, ele chamou muito mais atenção.
E a imprensa nem falou muito sobre isso em um primeiro momento, em especial a turma da Globo. Ontem saiu um texto falando sobre isso, sobre o conteúdo, a questão da Revista Oeste, mais uma pessoa comentou. Esse daqui fica mais restrito a outra coisa, né? Que tá ali, né? O órgão do TSE foi usado para levantar ficha de contratado para a obra em sua casa. Mensagens obtidas pela Folha mostram que o Wellington Macedo, policial militar, lotado no gabinete do ministro, utilizou o órgão de combate à desinformação para levantar informações sigilosas sobre uma pessoa que faria uma obra na casa do ministro. As conversas entre o PM, responsável pela segurança, né, e o Tagliaferro, indicam o uso de banco de dados da Polícia Civil de São Paulo para as pesquisas de informações que não podem ser obtidas em plataformas de acesso público. Foram acessados dados como endereço, telefone, filiação, histórico criminal do prestador de serviços. Em 24 de fevereiro de 2023, o segurança do ministro encaminha o nome de uma pessoa e solicita que Tagliaferro levante a ficha criminal dele. Apenas se tem ou não passagem pela polícia, pede o PM. Boa tarde. De qual estado ele é? Responde Tagliaferro. Ele é uma das pessoas que fará a reforma no apartamento do ministro, afirma Wellington Macedo durante a conversa. Cerca de uma hora depois do pedido, por volta das 4h30 da tarde, Tagliaferro enviou um relatório intitulado Consulta Polícia Judiciária de São Paulo e outro nomeado de Registro Civil. Em seguida, ele encaminha também cópias de boletim de ocorrência em nome da pessoa indicada pelo segurança do ministro. Após encontrar um registro sobre suposto crime na ficha criminal e levantar a possibilidade de ser um homônimo, Tagliaferro faz outras buscas e encontra informações sobre o processo e o cumprimento de pena pelo prestador de serviço. Excelente, agora sim, vou passar ao chefe, diz o PM após receber as informações. Você vê que aqui realmente você entende, né? A preocupação, isso aqui eu acho até normal, até porque é uma das funções, né, de seguranças, saber, essa autoridade, ela pode estar em um lugar, tem algum esquema de segurança diferente, o que vai acontecer ali, acolá, etc, tudo mais. Eu não sei, perante a lei, para uma reforma na casa da pessoa, você tem que puxar isso daí. Isso eu não sei. Mas o grande ponto aqui que a Folha destaca, e as pessoas comentaram ao longo do dia de ontem, é mais uma vez o rito. Será que essa é a forma que a coisa pode ser feita? Sabe? Perguntando para o órgão de desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, será que esse é o caminho? Então são discussões aí que surgiram. Eu achava que ontem teríamos algo um pouco mais denso, né? Ou talvez mais polêmico, porque era sexta-feira, né? Sexta-feira é dia que a imprensa gosta de soltar a nota que é para durar o final de semana inteira. Acho que vocês já perceberam, normalmente as buscas e apreensões são no final de semana, né? Assim, sexta-feira, no máximo na quinta-feira, mas em geral na sexta. Que é para tempo de repercutir durante o fim de semana e tem assunto. Tem assunto para mais de metro na imprensa. Até porque o Congresso não funciona. Aí, essa foi a revelação, não foi aquela, meu Deus do céu, Deus nos acuda. Agora tiveram alguns textos que circularam bastante. Um deles é esse aqui, Cegueira Deliberada, em defesa do Supremo, do Luiz Francisco Carvalho Filho, advogado criminal, é autor de Newton e nada mais foi dito nem perguntado. Enfim, aí no subtítulo ele já diz que a anomalia constitucional não precisa mais subsistir. E o Supremo e seus ministros não são intangíveis. Esse subtítulo é meio chato de ler, né? Assim, não precisa mais. No passado precisava combater o bolsonarismo, mas agora não. Agora o bolsonarismo já foi derrotado, né? Os interesses, as movimentações golpistas já foram derrotadas. Eu acho meio ruim quando leio assim, sabe? Eu acho que minhas opiniões. O movimento de apoio ao ministro, de inspiração corporativista, bajulatória ou política, revela preocupante adesão ou tolerância, a falta de limites, além de, paradoxalmente, propagar desinformação. É falacioso o argumento de que, por ser presidente do TSE e relator do inquérito, também conhecido como inquérito do fim do mundo, não precisaria zelar pelas formalidades e pelas aparências. Não se trata de inofensiva falta de troca de ofícios, como sugere o ministro Barroso, ninguém oficia a si próprio. Aí, já no terceiro parágrafo, o autor diz, o ministro, ele é corajoso, ele reagiu com admirável determinação
aos rompantes golpistas de Bolsonaro. Só que não é esse o ponto. Não é esse o ponto. Mas eles sempre fazem questão de destacar isso. Não, pô, importante. Tem que derrotar o bolsonarismo. É aquele parágrafo padrão que tem todas as notas da imprensa. Só que esse não é o ponto. Então qual é o ponto? Bom, há uma espécie, segundo o autor, de uma cegueira deliberada. Os diálogos entre os seus assessores, revelados pela Folha, são constrangedores e não é pecado tocar no dodói. Instado pelo juiz auxiliar do Supremo a monitorar uma revista de 5ª categoria que apoia o bolsonarismo, bicho, tem que ofender? Tem que ofender? Sério? 5ª categoria? O perito da Assessoria de Enfrentamento à Desinformação afirma ter encontrado apenas publicações jornalísticas que não estão falando nada. O magistrado replica risonho: use sua criatividade. O perito, obediente, também fazendo graça, responde: vou dar um jeito. Aí o autor traz alguns pontos que deveriam fazer os petistas refletirem. Em outro contexto, o juiz auxiliar é explícito. Ele, referindo-se ao ministro, quer pegar o Eduardo Bolsonaro. Para o ministro Flávio Dino, porém, o ministro é acusado de cumprir seu dever. Para Barroso, tudo não passa de tempestade fictícia. Aí veja. Agora, basta trocar os personagens da conversação para que os abusos se revelem insofismável. Nas próximas eleições presidenciais, o presidente do TSE será o bolsonarista Cássio Nunes. Eu não sei se é muito bolsonarista, não, mas beleza. E se um dos auxiliares do Cássio pedir ao perito da vez para pegar, por exemplo, a deputada Gleisi Hoffmann, ou então usar a criatividade para desmonetizar a publicação de viés governista como o Diário do Centro do Mundo. Aí é ruim, né? A origem de tudo está no infame inquérito das fake news, considerado constitucional pelo Supremo e que se arrasta desde 2019. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, na época, ao postular o seu trancamento por afrontar o sistema penal acusatório, ela afirmava que os fins não justificam os meios, há parâmetros ético-jurídicos que não podem e não devem ser transpostos pelos órgãos, pelos agentes ou pelas instituições do Estado, por mais grave que sejam os fatos cuja prática tenha motivado a instauração do procedimento estatal. É verdade que Aras é o mais pusilânime dos chefes do Ministério Público, homem de confiança incondicional de Bolsonaro. Acho que é fake news, viu? Pelo que me consta, Aras é o petista na PGR. Ele não é homem de Bolsonaro, ele é o petista na PGR. Foi o que o MBL nos ensinou. Mas enfim, é verdade que Aras sucederia Raquel Dodge e solicitaria ao Supremo, sem ser atendida, é claro, solicitou que as investigações sujeitas à reserva de jurisdição no tal procedimento fossem submetidas previamente ao seu crivo. E a reserva de jurisdição no tal procedimento seria quebra de sigilo, busca e apreensão, vedação de redes sociais. Ele achava que tinha que passar pelo perfil, pelo crivo dele, né, do PGR, dar o aval. Mas a anomalia constitucional não precisa mais existir. Agora estamos de volta ao Estado Democrático de Direito sem Bolsonaro. O Supremo e seus ministros não são intangíveis. O modelo de investigação de ameaças e ofensas pode ser transparente, formal e perante o juiz natural. No território medíocre das narrativas falaciosas, é golpe quem sente desconforto com a atuação do ministro no âmbito de um inquérito esdrúxulo em que a condição de vítima e de julgador costuma se misturar sem cerimônia. Os que se divertem aplaudindo abusos contra a gentalha bolsonarista são os autênticos democratas? Será? O golpista é quem acha que tem algo errado e o democrata é quem se diverte batendo palma contra a gentalha bolsonarista. Eu não sei o que precisa mais acontecer no Brasil para todo mundo tomar um lado diante dessas situações. Acho que já tinha acontecido mais do que o suficiente. Mas você vê que mesmo diante do caso atual, né? Você vê como algumas pessoas vêm se posicionando e tem gente que ainda tá calada.
Gente que ainda tá calada. Gente que deveria estar abrindo a boca, né? Gente que a opinião importa. Não. A gente não... Eu sou o relato que sai na imprensa. Mas gente que a opinião importa. Jornalistas da Globo, do Estadão, da Folha de São Paulo. Pessoas que têm um notório saber de tudo. Porque jornalista sabe tudo. É professor de Deus. Eles deveriam se pronunciar, né? A favor ou contra. Você vê que tem gente que tá sempre se pronunciando, sempre abrindo a boca. Eu passei ontem no Estadão. E engraçado, eu tinha visto uma postagem no Twitter dias atrás, que não tinha relação com isso daqui. Mas o grupo em destaque estava na postagem. Aí eu já falei, rapaz, já ganhei 2 minutos de vídeo comentando sobre isso. Aí eu botei o nome do grupo no Twitter na certeza que eu ia achar a postagem que eu vi e achei várias coisas interessantes, né? Que fala aí sobre os democratas versus os golpistas. Mas enfim... Entidade vê tentativa de desgastar judiciário em críticas ao ministro. Qual é a entidade que acha que tá tudo certo, que não tem nada de errado no que tá acontecendo e quem tá problematizando é tudo golpista, tudo bolsonarista golpista? É a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Eles são grandes, tem democracia do nome, eles são democratas, né? E o pessoal brinca que botou democracia no nome, é de esquerda. E às vezes até se questiona se eles realmente são democratas, né? Se eu não me engano, tem República Democrática da Coreia, não é esse o nome lá da Coreia do Norte? É uma coisa assim. Aí eu lembrava que eu tinha visto o nome disso daqui numa postagem. Eu fui atrás. Essa daqui não foi a postagem que eu vi, porque eu não sigo essa pessoa. Então nem aparece na minha timeline. Mas eu lembro desse print. A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, ano passado. Não foi muito anos atrás. Não, ano passado. Recebeu $125 mil, que vale mais do que dinheiro, da Open Society Foundation. Bom, a 6 reais. Tá R$6, mas R$6 pra fazer a conta fácil. Daria... Não é isso não. R$750 mil, não. É dinheiro, viu? Se fosse a 5, R$625 mil. Também não tá ruim não, né? Esse perfil aqui, Nelson Maff, como você pode ver, tem um quadradinho vermelho do lado da foice e o martelo. Será que a pessoa de esquerda? Checa lá pra ver. Checa lá pra ver se o Nelsinho não tá compartilhando postagens do PCO, de perfis de esquerda, Lula livre e tudo mais. Então, mesmo, são as pessoas de esquerda, né, comentando sobre essa associação, né? Aí você vê quem tá de cada lado. Quem acha que tem algo errado acontecendo no Brasil e quem acha que estão criando uma tempestade em um copo d'água. Só que quando eu coloquei, eu fiquei baixando, né, o scrollzinho do mouse, vendo o que foi postado no Twitter sobre essa grande associação. Agora, ó, 10 de julho, mês passado, tem um pouquinho mais de um mês e hoje é dia 17. Um mês e 17 dias. Não, desculpa, um mês e 7 dias. Carol Proner, jurista e fundadora da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, destaca a importância das pré-candidaturas do MST. Esse é o grupo que conversou na Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo já foi melhor. Antigamente, quando a Folha de São Paulo falava do Prerrogativas, destacar um grupo, né, alinhado ao PT, ao Lula, né, sempre defendeu o Lula, que você sabe de onde está vindo a opinião, né? Quando é uma associação de juristas, você fica assim, né? É o que é uma associação independente, tipo OAB? Não. Aí eu fiquei rodando no scroll do mouse. Ano passado. Antes de toda essa confusão acontecer. Ano passado. Esta senhora Carol Proner é ninguém mais, ninguém menos do que a mulher de Chico Buarque. Vejam só. Carol Proner, mulher de Chico Buarque, ganha cargo de assessor especial do presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante. E aí esse perfil falava assim, ó, Proner é fundadora da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e que esse grupo é um braço do Prerrogativas. Eu falei, não é possível. Do Prerrogativas? Do Prerro. Pois não tinha essa postagem aqui? Dia depois, ano passado. Marco Aurélio de Carvalho, o nosso Big Mac, é filiado ao PT desde os 16 anos de idade. Foi
foi cotado a se lançar como prefeito de São Paulo em 2020 e hoje tenta uma cadeira no Supremo. É também o criador da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, que tanto atuou contra o governo Bolsonaro. Aí se você abrir aqui as imagens lá no Wikipedia, você vai ver com seus próprios olhos. Essas são as pessoas que criticam. Será que se fosse, assim, ó, Ordem Conservadora dos Nutricionistas, né? Porque não tem nada a ver com o que está acontecendo. Então criei um nome aqui, né, da hora. Ordem Conservadora dos Estudantes de Direito. Será que se uma ordem dessa falasse alguma coisa, como é que a Folha de São Paulo iria relatar? Não, é só ordem conservadora, de direita, bolsonarista, ordem bolsonarista, não seria assim? Mas quando são pessoas ligadas, assim, umbilicalmente ao PT, não tem mais esse disclaimer na imprensa, não tem mais essa explicação. Eu acho que deveria ter, para ajudar o leitor a entender, porque estamos diante aqui de um ponto que nos últimos dias, juristas, doutores, às vezes, diferentes faculdades renomadas, não conseguiam concordar se os fatos apontados até então podem gerar algum tipo de nulidade ou não. Tinha gente que acha que sim, tinha gente que acha que não. Então não é um tema puramente técnico, obviamente que as posições políticas podem influenciar. E quando a Folha de São Paulo publica uma nota dessa sem mais explicações, ela pode estar ajudando a direcionar a visão das pessoas na direção. Da mesma forma que ela fala que é bolsonarista, ela tem que apontar, né, os vínculos de tais grupos com Soros esquerda, prerrogativas. Pelo menos é o que eu acho. Eu faria assim, né? Eu parto do pressuposto que nem todo mundo tem muito tempo para pesquisar. Aí a Malu Gaspar compartilhou um texto de seu coleguinha, o Hélio Schwartzman, aquele cara que escreveu aquela brilhante matéria, Por que eu torço para que Bolsonaro não viva mais? Ele falou isso com palavras muito mais duras. Eu sei que vocês devem lembrar dessa matéria. Ou seja, é um cara que de bolsonarista não tem nada. Aí a Malu Gaspar diz que em tempos como os atuais é preciso dizer o óbvio. Aí ela compartilha esse texto, intitulado O Papel da Imprensa. Jornais generalistas devem publicar tudo o que passe no teste de veracidade aferível e do interesse público. Esse é o subtítulo. Aí o Schwartzman fala assim, ó. Leitores me escreveram para recriminar a Folha de São Paulo pela publicação da troca de mensagens entre auxiliares do ministro. Na visão desses missivistas, a notícia dá fôlego à extrema-direita, configurando, portanto, uma ameaça à democracia e, por isso, não deveria ter sido divulgada. A discussão é boa. No mundo unidimensional, onde as causas e seus efeitos fossem todos cognoscíveis de antemão, eu próprio faria cor a essa tese. Mas não vivemos no mundo assim. Ele está falando, se eu tivesse a certeza que iria ajudar a extrema-direita, eu estava do lado de vocês, porque eu sou contra a extrema-direita. Ele reforça que ele está do lado da esquerda. A realidade que nos circunda é complexa, multifacetada, sujeita a reviravoltas e resiste a interpretações e previsões simplistas. Tentar dirigir a história é tarefa fadada ao fracasso. Faz muito mais sentido apostar no fortalecimento do sistema de freios e contrapesos que caracteriza as democracias e na possibilidade de processos deliberativos proveitosos. Nesse contexto, a missão institucional da imprensa generalista não é tentar manipular desfechos, mas publicar tudo aquilo que passe no duplo teste de veracidade aferível e do interesse público, algo que a Globo nunca fez. O que a sociedade faz com as informações é o que compete ela decidir através de outros canais institucionais, como o debate público, a justiça, a política. Tremo só de pensar na possibilidade dos responsáveis pelos principais órgãos de comunicação se darem o direito de decidir para onde o país deve caminhar. É isso que a Globo faz todos os dias, junto com a Folha de São Paulo. E só publicar notícias e opiniões que estejam de acordo com esses objetivos. É exatamente isso que a imprensa faz, né? Quando o Lula faz uma barbeiragem, a imprensa não comenta. Se comenta, fala que foi um agafe, tem um veja bem. Já Bolsonaro, até quando ele tá certo, ele tá errado. Só fica pior se esses editores se aliarem às autoridades para ensinar aos cidadãos como eles devem pensar. Esse parágrafo me veio uma pessoa na cabeça, né?
Ah, meu Deus. Jornais existem para ficar de olho em governantes e outros poderosos e relatar eventuais desmandos. Discordo. Jornais existem para você apresentar o programa com o celular na mão, lendo ao vivo o que você recebeu. Você aproveita. Isso tem que ser da TV aberta ou da fechada, mas tem que ser sinal de TV, não internet. Internet não, TV. Você lê o celular e você protagonizar a maior fake news do ano, passar 24 horas para dar uma resposta meia boca e ainda falando, mas não tá tudo errado não. Estou falando do caso do computador da Bina. O que a Daniela Lima fez foi a maior fake news do ano de 2024. Isso tinha que ser imortalizado na história do jornalismo. Aquela história do notebook da Bina, minha Nossa Senhora. Informações que se mostrarem verdadeiras e têm uma relevância que, valendo a mera fofoca, devem ser publicadas, não importa a quem desagradem. Uma própria passagem de Bolsonaro pela presidência comprovou, a democracia tem os seus mecanismos de defesa. Pois é. E fechando esse bloco com essa matéria, falando que o que é interessante tem que ser publicado e cabe às pessoas fazerem os seus julgamentos, né? Não é um papel da imprensa influenciar a mente de ninguém. Eu quero trazer umas coisas para vocês. Adianto, eu vou até o final, nem que dê 2 horas de vídeo, mas não vai dar 2 horas não. Vou sentar ainda a bolacha no Nunes, mas na segunda parte. Eu quero falar de eleição. Eu não quero falar de eleição, na verdade. O assunto é eleição, mas não é eleição. Eu quero falar de Bolsonaro. E eu quero falar de direita. A eleição é só o caminho. É só a linguagem que a gente vai utilizar, mas a gente vai falar de Bolsonaro e a direita. E vamos terminar falando do Nunes. Ah, mas e o Nunes? Porque o povo ficou louco. O povo não consegue mais pensar por si mesmo, muitas vezes. É incrível o que está acontecendo. Você fala um ai, a pessoa entende BC. É tipo o seguinte, ó, você critica o Flamengo. Você é torcedor do Vasco? Você é torcedor do Bahia? Não, eu só critiquei o Flamengo. Aí você fala, rapaz, eu não gosto de azul. Você gosta de verde, é? Então você gosta de verde. Não, cara, eu só falei que eu não gosto de azul. Rapaz, o gosto da manga não me agrada. Então você gosta de jaca. Você gosta de jaca. É, você gosta de jaca. As coisas estão assim. Estão assim. O que deveria ser de interesse público, você não pode mencionar, porque necessariamente você está fazendo campanha pro Ricardo Nunes. Aquele miserável dos olhos secos que parece ser bonitinho e fechou todo mundo durante o Fica em Casa. Você é um traidor. Tem que fazer assim. A gente tá assustador. Eu quero mostrar umas coisas pra vocês. Vamos lá, mas vamos começar do Marçal. A gente vai falar do Nunes, mas vamos começar do Marçal. E vamos falar mal do Nunes. Calma, respira, militante. O senhor Pablo Marçal, mais uma vez, essa aqui não é a primeira. E pra mim, isso daqui é uma falha de caráter. Isso daqui pra mim é uma falha de caráter. Eu não sei onde está a mente das pessoas em ver algo assim e achar normal e tentar justificar, e que quando você mostra isso, a pessoa pergunta, e o Nunes? E o Nunes? E o Nunes? Sabe o que aconteceu aqui? Pela segunda vez, Pablo Marçal manipula um vídeo do Eduardo Bolsonaro, uma entrevista que ele acabou de dar, campanha oficial, ó. CNPJ dele e tudo mais, o perfil oficial dele no Twitter, pra postar. Quem mais postou? Pra mim, pior que o Marçal. Pior do que o Marçal. Porque esse rapaz aqui era um Zé Ninguém, Michael Sullivan. Michael Sullivan, era o ninguém. Bolsonaro levou, até de live já participou com o Bolsonaro na época que o Bolsonaro era presidente. Aí, candidato, né, que é o apoio de Marçal, não sei qual mais apoio está recebendo, também apoio financeiro. Ele também posta o vídeo. Sigam-me os bons. Assim como no post do Pablo Marçal, o post do Michael Sullivan, as pessoas estão falando, rapaz, até onde vocês estão dispostos a ir? Ganhem, mas ganhem jogando limpo. Ganhem jogando limpo. E quem alerta, o povo ainda reclama de Bolsonaro. Vou fazer como a Matsuki fez. Ela colocou o vídeo completo. Se liga com a fala completa do Eduardo Bolsonaro.
Mas isso daí, por exemplo, vai dando terreno para uma pessoa como o Pablo Marçal deitar e rolar no debate, falar o que ele falou e convencer muita gente da direita que gosta desse perfil, né, que vai para o confronto, que fala verdadeiramente, né, verdades em público. Então, o Nunes talvez perca alguns votos pela falta de proximidade com o Bolsonaro. Mas ainda assim, eu acredito que no final das contas, ele sairá vencedor da Prefeitura de São Paulo. O senhor acha que o Pablo Marçal foi melhor do que o Nunes no debate? Ah, com certeza. Com certeza. Isso não quer dizer que, né, seria o melhor prefeito de todos. Ele tem aspectos positivos e negativos, né? É um empresário, é uma pessoa que eu curto muito esse perfil, né? Bem sucedida financeiramente, não precisa entrar na política para sobreviver, mas por outro lado, eu acredito que na política também existe uma fila e existe um tempo para você mostrar quem você é. Eu não posso acreditar, né, que o Pablo Marçal virou Bolsonaro da noite pro dia, porque em 2022 ele estava fazendo um vídeo falando que nem Lula nem Bolsonaro, os dois são farinha do mesmo saco, dizendo coisas nesse sentido, e agora, nem 2 anos depois, ele veste a camisa Bolsonaro. E não veste a camisa Bolsonaro não, porque ele também deu entrevistas onde ele foi perguntado se ele era bolsonarista, ele nega, né, esse rótulo. Mas enfim, o meu time é Jair Bolsonaro Futebol Clube. Se ele falar para eu sair da política, eu saio. Se ele falar para eu me candidatar a algum cargo, eu me candidato, porque eu acredito verdadeiramente nos propósitos dele. Só coloquei o vídeo do Eduardo completo para você ver que o Eduardo, ele declara que o candidato dele é o candidato de Bolsonaro. A Tsuki fala assim, ó, eu imaginava que isso fosse acontecer, mas queria ter errado na previsão. Poxa, carinha, aí não, bicho. Eu trouxe os 2 vídeos que estão nesse recorte. Depois do recorte do Eduardo, eles colocam o recorte de Bolsonaro naquela entrevista. Que ele fala do Marçal, até elogia, e diz que ele tem compromisso, né? A palavra dele não faz curva. O candidato dele é o Nunes. Então, assim, isso, gente, é falha de caráter. É falha de caráter. E eu vi um vídeo nas últimas horas, o vídeo tem 8 minutos. Eu assisti os 3 primeiros, acho que a gente vai ver em algum momento, porque esse vídeo tá com música aí de pano de fundo, né? Eu teria que retirar a música, não tive tempo ainda. Marçal não tá falando umas coisas de Bolsonaro, eu tenho certeza que é Eduardo. Se Eduardo tivesse escutado o que o Marçal falou, a comparação com Lula é o que existe de menos pior. Se fosse só isso, estava bom. Tem muita coisa que foi dita, inclusive sobre a família Bolsonaro ser uma família de quadrilheiros. Ai, deixa eu ver aqui uma coisa. Eu vou me arrepender ou não? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo achar mais ou menos o momento. Esse sinal aqui. Então a música é muito alta. Eu vou tentar tirar a música. Depois eu mostro pra vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu posso mandar esse vídeo lá no Telegram. Tem 8 minutos. Assiste lá. Pra mim tem umas coisas que são falha de caráter. E aí falha de caráter é falha de caráter. Mas tudo bem. Aí isso continua, né? Poxa, carinha. Michael Sullivan, né? Esse é mais oportunista do que o Marçal. O Marçal deveria, inclusive, se livrar dele. Porque uma pessoa... Veja só, gente. Uma pessoa que tava Bolsonaro, meu amor, PPP, Bolsonaro alça. E essa pessoa atrai o Bolsonaro pra subir na campanha de Marçal dessa forma. Eu, se fosse o Marçal, eu demitia o Michael Sullivan. Mostra que o Sullivan é um oportunista. O Marçal, por bem dele, ele deveria se afastar dessas pessoas. Pelo bem dele. Mas, enfim... Novamente vocês pensam a fala de Eduardo Bolsonaro e usam também de Bolsonaro para mudar todo o contexto. É com essas atitudes que vocês vão jogar? É esse o respeito que vocês têm? É esse o tipo de exemplo que vocês querem passar? Aí, o que eu falei lá no início, não é sobre Marçal a questão. Eu falei eleição. O que eu quero falar com vocês é sobre Bolsonaro e sobre a direita. Vocês são chatos pra burro. Direita virtual dos infernos. Enfiem o Zé Bonitinho naquele lugar. Você tá entendendo o que tá acontecendo? E olha como são as coisas. A Tsuki, ela tinha dito que ela tinha postado esse vídeo completo, junto com o de Bolsonaro. Ela postou esse vídeo 10h40 da manhã. A postagem da Tsuki foi às 9h42 da noite. Ou seja, e o rapaz respondeu às 10h07 da noite. Quando a Tsuki fez a postagem pela manhã, ela fala assim, ó, recorte completo com as críticas, os elogios e a visão de Eduardo Bolsonaro sobre os 2 candidatos em São Paulo. Discordo de 2 pontos. Ela discorda do Eduardo. Primeiro, eu não defenderia o Nunes, nem se ele carregasse Bolsonaro no colo, e o mesmo vale para o Marçal. E 2, não consigo fazer previsão sobre quem ganhará a prefeitura. Mas você tá vendo a primeira discordância da Tsuki? Eu não defenderia o Nunes.
Uma pessoa como a Tsuki, que tá aí, não é de hoje, tá sendo chamada de direita virtual dos infernos, pegando uma mulher, mandando ela enfiar o Zé Bonitinho naquele lugar. Isso é o que virou a direita. Isso daqui é o fenômeno Marçal nas redes. É o fenômeno Marçal. É o fenômeno Bolsonaro, Marçal versus Nunes. Isso daqui não é só esses dois. Teve a turma que criou esse cenário para a gente ter o Nunes também hoje como candidato, com apoio de Bolsonaro. Isso tá virando a direita, mas não para por aí. Eu falei que era falar de Bolsonaro é direita. Essa postagem aqui, eu esqueci de apagar o nome do rapaz. Eu sempre gosto de apagar, que é para não personalizar as coisas, né? Quando falar de alguém. Um perfil grande, que tenho certeza que todos vocês, todos, sem exceção, que tem Twitter deve seguir. Difícil ter algum de vocês que não seguem. Me fez uma postagem. Eita, postagenzinha linda sobre Bolsonaro. Apagou. Por que será, né? Será que começou a perder seguidor? Será que as pessoas começaram a cair de cabeça, né? Assim, de voadora na pessoa? A Bia da Caserna compartilhou a postagem, que não tá mais no ar. Graças ao silêncio daquele que acreditou no funcionamento das instituições republicanas até o último segundo, que até hoje não reconhece o novo governo e que, apesar de receber uma bolada mensal e ter recebido mais de 15 milhões de reais de seus apoiadores, fica rodando o Brasil afora que nem um abestalhado, lutando contra o sistema com a única ferramenta que lhe restou, que é o seu prestígio. Por esse parágrafo, o que você acha que era a postagem deletada? Pra Bia da Caserna precisar falar, rapaz, né? Esse cara aí, né? Esse inútil que ficou calado aí, que ganha dinheiro, mas tá aí rodando o Brasil, né? Trabalhando pelo pessoal. Parece que era uma postagem bem ácida sobre Bolsonaro, né? Pessoas que defendem Marçal nas redes, mito Marçal. Argumentos como, e a Joyce? Ou, era melhor o Salles? Só é digno de respostas educadas se essa pessoa comprovar que chegou no Brasil em 2024, caso contrário, é um analfabeto político ou mau caráter. Nessa altura do campeonato, apareceram eleitores do Marçal, que antes das enchentes era chacota e referência em mentiras, e que agora, do nada, virou grande aposta conservadora com papinho de ai, e o mito? Cara, isso é frustrante. Qual a diferença de um cara desse, né, um chifrudo desse pro Nando Moura ou pro MBL? Que agora tá saindo, e o Bolsonaro, e o Bolsonaro, e o Bolsonaro, e o Bolsonaro. Aí a pessoa respondeu, ganhou RT, respondeu, e tanto a postagem original quanto a resposta foi apagada. Eu tirei ali porque tem um link, né, do post apagado, você consegue descobrir que é o perfil. O Marfinha também compartilhou esse post aqui, ó, que não está mais disponível. Não está mais disponível. O Marfinha também compartilhou. Faça como cara, assuma o seu lado. Agora, nunca mais, lembre-se, nunca mais use o nome de Bolsonaro para farmar nada, né? Assim, para ganhar coisa, né? Porque o nome de Bolsonaro dá engajamento. Todos têm direito a escolher o lado que quiser. Mas é preciso ficar claro a posição política para não enganar os desavisados. Tem dias que eu tô falando pra vocês, eu tô vendo assim acontecer, tá cristalino. Até pessoas conhecidas também que fazem coisa de vídeo. Não, porque eu tenho isso aqui. Eu não vou falar muito, porque senão fica até na cara. Eu fico vendo assim umas coisas, eu falo, rapaz, tá botando, né? Eita, oi, assim, é conta-gotas. Não é sobre o Marçal. É um movimento assim articulado contra Bolsonaro, pra seminar Bolsonaro. Seminar. A figura de Bolsonaro incomoda, gente. O que o Eduardo Bolsonaro falou ali, que é um dos grandes pontos, é a fila, é a ordem. Quem tem show primeiro. Tem show primeiro. Então, o pessoal sabe que muitas vezes, algumas decisões vão passar por Bolsonaro. E tem gente que quer furar fila. Tem gente que às vezes tem pressa pra chegar a determinado cargo. A Tsuki até compartilhou a postagem da Bia, que compartilhou a postagem que já não tá mais no ar. Que outras pessoas sigam o mesmo caminho. Deixem aflorar seus pensamentos através dos dedos. É mais digno. É triste ver que o apoio ao Marçal transformou-se em ataques ao Bolsonaro por parte de algumas pessoas, sendo que o próprio Bolsonaro não fala nada contra Marçal. Bolsonaro até elogia o Marçal.
mas a galera usa pra destruir Bolsonaro. É incrível isso. Bolsonaro é um idiota. O Bolsonaro é um idiota, é um bocó. Ai, Bolsonaro, tu tinha que tomar uns tapas de manhã cedo pra deixar de ser besta. Aí você vê aqui, ó, olha aquela postagem também. Eita, o Sabará tá demais, ó. Quem também gosta dessa dupla? Aí a Janaína Pascoal, ela deixa bem claro. Essa aí, pelo menos normal, não tá pra mentira. Felipe, com todo respeito, a força do Marçal está justamente na independência. Não fica colando a imagem dele com Bolsonaro. Chegou a hora de virar a página. Uns estão colocando de forma mais velada. Não, mas que o Bolsonaro é o PL, fez errado. Aí, rapaz, é porque assim, se Bolsonaro não venceu todas, ele se vendeu pro Valdemar. Fez um acordão pra salvar a família dele. Eu não tenho compromisso com o Valdemar, o meu compromisso é com o povo. Então, galera, eu fico assim olhando, mas beleza. É a Tsuki fala, né? O movimento para cooptarem bolsonaristas vem forte. De um lado, usam a imagem de Bolsonaro. Do outro, querem afastar, né, a imagem de Bolsonaro. O próprio MBL, olha o nível disso, MBL reconheceu na live que 90% do que é considerado direita no Brasil está na bolha bolsonarista. Quem falou isso eu vou até ser bem justo, não é do MBL. Foi na live do MBL, né? Quem disse isso foi o Renato Impera. Enquanto um membro dizia isso, outro dizia que o racha no bolsonarismo é bom porque enfraquece o movimento e faz o presidente do MBL crescer. E quem falou isso daí foi o Junito. Cada um, do seu jeito e com a sua estratégia, irá e já está tentando destruir o bolsonarismo. Lamentável que muitos não estejam enxergando. Aí o Malafaia faz uma postagem. Você vê que o Marçal é um cara de pau, viu? O Marçal deixa de conversa fiada. Que conversa é essa de colocar em dúvida as denúncias gravíssimas da Folha, né, sobre o homem, sobre o ministro? É amiguinho dele? Por que você foi na posse dele, né? A sua argumentação é furada. PT e o governo Lula estão apoiando ele com força. Você nunca me enganou e não vai ser agora. Aí o Marçal responde com essa imagem, ó. Esse almoço com Bolsonaro aconteceu algumas semanas atrás e ganhei essa medalha dele. Ajudei na campanha e resolvemos tudo entre nós. Será que resolveu mesmo? Será que resolveu? Será que resolveu? Tem um episódio até recente na direita, envolvendo aí uma pessoa que aprontou muito no passado. O cara, de uma forma assim muito inteligente, chamou Bolsonaro pra pedir desculpa. Bolsonaro não sabia nem por que o cara tá pedindo desculpa. Ele se desculpou, né? Se desculpou com Bolsonaro. Mas o que ele fez no passado não importa. Ah, meu Deus, eu já vi esse filme tantas vezes. Eu falei pra vocês que tem mais Bolsonaro e eu não vou ficar nem sendo no Marçal pra falar de Bolsonaro. Mas só pra mostrar isso daqui, antes de mostrar outra coisa pra vocês. Sabe o que todo prefeito quer na campanha? Arrastar a multidão nas ruas, logo de cara, e fazer rival ficar nervoso. O Bolsonaro virou objeto de consumo de todo prefeito do país. Todo santo dia tem um vídeo de Bolsonaro fazendo campanha. Todo santo dia tem um vídeo de Bolsonaro fazendo campanha. Aí pra vocês verem que eu não sou chato quando eu falo que tem um movimento contra o Bolsonaro. Essa postagem ali de cima, aquela postagem ali de cima, ela foi às 7h24 da noite de ontem. 7h24 da noite. Tenho conversado com fontes da América Latina, com venezuelano na diáspora, e a pergunta que está vindo de diversos países: onde está a oposição do Brasil? Onde está o Bolsonaro? Bolsonaro, onde está você, rapaz? Venezuela, Bolsonaro, onde está você? Faça alguma coisa. Na Venezuela, mas tudo bem. Aí o Mark responde: rapaz, Bolsonaro está percorrendo o Brasil, buscando apoio político para prefeitos, vereadores, para formar uma direita conservadora mais forte, trabalhando na base. Todo santo dia Bolsonaro está rodando. Ao mesmo tempo, saindo dos holofotes e deixando o sistema mostrar toda a sua opinião. Quanto aos outros, boa pergunta. Aí tu sabe por que eu destaquei aqui o horário, que foi às 7h24 da noite de ontem? Porque às 8h24 da manhã, de manhã cedo, 8h30 da manhã, quer entender em que grau está a crise venezuelana? Rapaz, bicho. Não é que Bolsonaro tava falando da Venezuela? Onde é que está você, Bolsonaro? Tá aqui, cara, falando da Venezuela. Você tá cobrando o cara pelo que ele fez. Você está cobrando o cara pelo que ele fez, rapaz. Meu Deus. Tá cristalino, gente. Para de... Pelo menos bota o nariz de palhaço, porque eles estão te fazendo de palhaço.
Rapaz, tem cada coisa que eu vejo. É porque eu não quero criar confusão com perfis grandes, que as pessoas gostam. Parem de brigar, eu gosto de vocês, briguem no privado. Eu olho assim e falo, meu Deus, bicho, assim, são umas coisas que tá acontecendo que eu fico de cara. Eu mostro. Mostro sem personalizar, porque é um movimento que não é uma ou duas pessoas. Tá acontecendo. Você quer ir? Vá. E eu falei que eu ia falar mal do Nunes, mas o sobre Nunes também não é sobre o Nunes. É sobre o Bolsonaro, sobre a direita, mas vamos descer a porrada do Nunes também. Calma, emocionado. Calma, Marsalzete, mito Marçal. Mas tá o que tá sendo feito utilizando-se o Marçal e o Nunes de porrete contra Bolsonaro, isso não tá no gibi, bicho. Eita, galera ingrata, rapaz. Ou eles são ingratos, eu que sou trouxa. Tanto faz pra mim. Eu que sou eu devo ser oportunista. Sou eu oportunista. Eu que sou oportunista, tiro vantagem de tudo. Eu fico vendo cada coisa, gente. É assim, é de doer. De doer. E outra coisa. Comparado com todo mundo que tá aí, eu faço uma coisa, né? Tudo que eu faço não tá escrito no papel, mas eu acho que tudo que eu falo, eu tento mostrar. Eu falo, eu estou falando isso com base nisso. Olha aqui, ó. Olha os horários. Bata, ó. Onde está a posição do Brasil? Onde está o Bolsonaro? Onde está o Bolsonaro? Tá aqui o Bolsonaro, ó. Dia 16, 8h24 da manhã. Sabe? É demais. É demais. E as pessoas estão se deixando legar por puro ódio ao Ricardo Nunes, e achando que uma coisa... Eu só tô vendo. E tem gente que nem de São Paulo... Se o cara não foi de São Paulo, eu entendia. Mas tem gente que não é nem de São Paulo, que não vai ter nem diferença. O cara tomou assim uma dor, por quê? Mas tudo bem, vamos continuar. Já bateu 1 hora, mas eu vou falar bastante do Nunes. Vou até o fim. Azedou o clima. Azedou, né, Nunes? Quem poderia imaginar, né, Nunes? Depois de todas as suas pérolas. A situação na campanha de Nunes hoje, como revelou o bastidor, é de muita preocupação com o avanço de Pablo Marçal sobre o eleitorado bolsonarista em São Paulo. Uma espécie de central de crise foi chamada pelo governador Tarcísio, né, que também está insatisfeito com a campanha do Nunes. Tarcísio? Também está insatisfeito, Tarcísio? Agora, Tarcísio, você está insatisfeito? Todo esse tempo, Tarcísio, onde é que você estava, rapaz? Estava muito ocupado trabalhando, sei disso. O marqueteiro Duda Lima foi... O Duda Lima, o homem da cara de rótulo de catuaba. A avaliação é que a comunicação do prefeito está prostrada, com dificuldades de encontrar saídas para enfrentar Marçal nas redes sociais, que tem 12 milhões de seguidores no Instagram. Até o deputado Nicolas Ferreira foi chamado para dar dicas, né, o candidato de reeleição, mas recusou-se a gravar um vídeo de apoio. Eu também tinha recusado, né? Só se Bolsonaro mandasse, aí eu faria. Bolsonaro mandar porque eu sou gado, pronto. Mas o Nunes pediu, eu te vira aí, cara. Tu fez, tu aprontou, tu foi lá. Ah, mas eu gravei o vídeo pra todo mundo. Para Joyce também. Ah, mas... Tem que aprender, irmão, que a vida tem que ser esperto. Vocês são burros. Vocês são burros. Persiste um dilema na campanha de Nunes: aderir de vez ao bolsonarismo, né? Ou permanecer como tá hoje. O Nunes é o único que trabalha pra perder. Sempre houve o receio da rejeição de Bolsonaro, né? Receio a rejeição. Grava isso. Grava. Hoje é meu dia, assim, de esfregar na cara. Hoje chegou meu dia. Hoje eu vou fazer justiça a mim mesmo. Pessoas próximas ao ex-presidente querem mais acenos de Nunes, a pauta bolsonarista. Há no entorno do prefeito quem discorde, né? Uma visão que tem preponderado, né? Que Bolsonaro causa muita rejeição. Aí o Igor Gadelha traz mais revelações desse vazamento. Nicolas se recusa a gravar vídeo pedindo votos para Nunes. Nicolas se encontrou com Nunes e Tarcísio na noite desta quinta em São Paulo. O encontro ocorreu no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. A reunião foi articulada pelo governador após pesquisas internas da campanha de Nunes apontarem um crescimento do Marçal entre o eleitorado bolsonarista depois do início dos debates. Tô nem aí para isso. O problema é Bolsonaro e o que estão fazendo com a direita. Nicolas foi chamado por Tarcísio para dar sugestões, sobretudo para a área de redes sociais. Nicolas criticou duramente Marçal, fez o diagnóstico dos erros da campanha de Nunes, sugeriu ideias para o prefeito melhorar na área de comunicação, e não tem como não criticar o Marçal, né? O Marçal, assim, não falta o que criticar ele. Isso é óbvio também. Mas enfim, o deputado, contudo, recusou o pedido para gravar um vídeo.
A negativa veio em meio à reclamação de bolsonaristas de que falta reciprocidade da campanha do prefeito com a direita. Interlocutores de Bolsonaro e de Nicolas reclamam que os marqueteiros de Nunes, o Duda Lima, o homem da cara de rótulo de catuaba, tentam esconder o ex-presidente das peças da campanha por causa da rejeição do ex-mandatário entre o eleitorado paulistano. 18 de novembro de 2023. Obrigado, Miriam, por colocar esse recorte. Que aí fica bem óbvio que não fui eu que postei, né? Não me disfarcei pra fingir que olha que eu falei isso lá atrás. Não, tá ali, ó. É só abrir um Twitter, né? Pra ter certeza que eu falei isso muito antes das eleições. Duda Lima. Eu vou começar ali pelo Murilo Hidalgo. O dono da Paraná Pesquisas, o homem que trabalhava assim, um e carne com Duda Lima, com aquelas pesquisas ótimas. E que depois que a pesquisa está pronta, você tem que interpretar a pesquisa. E o Hidalgo passava interpretando, e o Hidalgo, certa vez, ele foi num jantar, né, Murilão? Um conhecido meu tava e me relatou que se Bolsonaro brigasse com Tarcísio, estava acabado. E eram as pesquisas do Duda Lima que falavam que Bolsonaro trazia 2 votos, mas tirava 3. Por conta da rejeição do Bolsonaro. O que é que está acontecendo agora, né? Na campanha do prefeito? Até hoje, a visão foi construída com base nas pesquisas do Murilo Hidalgo. E quem que escuta o Murilo Hidalgo? O Duda Lima, né? Se não apoiar um moderado, vocês vão entregar São Paulo pro Boulos. Só que o plano deu errado, né, Duda? Porque entrou um candidato que não é, sei lá, nem esquerda, nem direita, nem nada, que é o Pablo Marçal, e bagunçou o meio de campo de vocês. Então aquele apoio, que seria tipo um segundo turno, né? Vai o Nunes, vai o Boulos. Então vai o Nunes. Agora embaralhou, cara. Vocês criaram essa confusão. Olha a confusão que vocês criaram e jogaram no colo de Bolsonaro. Aí agora que a campanha começou, vocês querem consertar. 18 de novembro. 26 de outubro. Onde é que tava Kim? Duda Lima, o braço direito de Valdemar, que tem o contrato gordo do marketing do prefeito, pegou a pesquisa descarada do seu amigo Murilo, dono da Paraná Pesquisa, para falar que Bolsonaro tira votos. Toma aí, Duda Lima. Sei que você vai ler esse tweet, já tirou mesmo o voto do Nunes, tirou e tá lá no Ricardo Salles, pontuando com 15%, na frente do Nunes. Quando o Bolsonaro falou, pô, meu candidato era o Salles, né? Briguei, mas perdi a batalha. Mas Bolsonaro tentou. É porque as pessoas não tentam compreender, gente, como é as forças internas dentro de um partido. Mas porque Bolsonaro não tira o Valdemar, porque a executiva toda do partido é do Valdemar, e porque é partido, o nome não é unido, né? Todos não pensam igual. Bolsonaro vai vencer uma, vai perder outras. Bolsonaro conseguiu ter lá, o candidato dele é prefeito no Rio, em outra cidade também. Em várias outras, tá apoiando também os caras mais à esquerda. Ganha uma, perde outras. Agora o que eu fico de cara é todo o desgaste que está sendo gerado para Bolsonaro e para a direita, brigas. Inclusive, as pessoas ali atrás, algumas se bloquearam. As pessoas que defenderam o Bolsonaro foram bloqueadas por quem estava atacando o Bolsonaro. Incrível isso, né? E eu tô falando de gente, não leva pro pessoal, pô. Tenta manter a coisa minimamente organizada. Olha o que está acontecendo. Então, assim, o desgaste, ele saiu da disputa pela cidade de São Paulo e tomou conta das redes sociais, que é uma bolha desse tamanho em relação ao eleitorado do Brasil. As pessoas brigaram por causa desses sábios senhores. 6 de novembro de 23. Imagina se Duda Lima, o braço direito do Valdemar e marqueteiro do prefeito, estivesse empenhado em vencer e construir um projeto de direita na cidade. Rapaz, o pessoal agora tá reclamando, né, do Nunes, que tem que abraçar mais a agenda. Eu tava falando isso lá atrás. Mas não, tá preocupado em fazer intriga e sabotar o bolsonarismo dentro do PL. Aí você vê o resultado. Até um político da esquerda consegue ter mais noção da importância de Bolsonaro que o Valdemar, o martelo do PDT, de Guarulhos, cidade que o Valdemar lançou, acho que o Lucas Sanches, e Bolsonaro foi apoiar o outro republicanos. Deu errado, né, Valdemar? Perdeu, não foi Guarulhos? Perdeu. E ele fala, cara, quem tem voto é Bolsonaro e Lula. Ele fala, é importante ter uma agenda mais à direita. Isso aqui eu comentei 6 de novembro de 23. Não é que ele, o Bolsonaro, quer o Salles.
O Salles que não quer dar paz pra ele, não sai do escritório dele. Eu preferia o Nunes. O Valdemar depois apagou. Não, o Valdemar não, o Valdemar da rede social, o Duda Lima, né? Eu perguntei por que você apagou, Duda Lima? Tá desesperado, né? E é engraçado o seguinte, ó, se o Nunes ganhasse, ou ganhar, o mérito é do Nunes e do Duda Lima. Se perder, a culpa é de Bolsonaro. O Mário Sabino já escreveu a nota. Bolsonaro é o pior aliado que alguém pode querer ter na disputa da eleição. Olha que o Bolsonaro falou do Nunes na rádio, etc. Cara, Bolsonaro tem que ter um mínimo de coerência, né? Com sua história. O Nunes me grava um vídeo com a Joyce e não quer ser criticado. Ah, mas eu gravei pra todas. Cara, pelo amor de Deus, amadurece aí na vida. Você tem 5 neurônios, pare e pense. Entenda o que você fez. Entenda. Se você quer realmente, né? Os votos da direita, tudo, então faça por onde também. O Marçal tem 1000 problemas. Mas você não se ajuda, cara. Você não se ajuda de jeito nenhum. O Duda Lima, ele acha que ele entende de tudo. O Duda Lima acha que rede social não define nada. Eu tô adorando ver o massacre do Marçal contra ele. Eu tô adorando. Porque não é contra o Duda Lima. O Duda Lima tá vendo que toda a sua expertise de marketing não tá servindo pra nada. Nada, Duda Lima. Nada, irmão. Aquela ilha de MacBook lá naquela casa no Cafundó do Jeg lá, depois do Morumbi, né, que você mostrou. Você viu pra nada, cara. Isso é um fracasso. Duda Lima, homem das sombras do Valdemar, que fica lendo todos os tweets pra fazer intriga, fofoca, sabotar Bolsonaro. Não vai adiantar ligar pros contatinhos da imprensa, nem plantar nota. Valdemar tomou uma esposa de bonito hoje, que foi a movimentação da Marta Suplicy na época, né? Se eu não me engano, isso daí. Então, gente, eu fico vendo o que tá acontecendo. Então, assim, ó, quando eu critico o Marçal, eu sou esse cara aqui, ó, que lá atrás tava mostrando tudo isso daqui e deixou de mostrar por quê? Porque decidiu, o Bolsonaro decidiu. Eu entendo que a vida tem um timing das coisas, tem a ordem, cara. Já escolheu o candidato, eu vou ficar o quê? Igual aquele povo ressentido. Ai, Bolsonaro. Irmão, eu pontuei a minha queixa, falei, repeti, foi pro Atlas, tá nos Atlas, tá na história do Brasil, pra quem quiser ler daqui a 10 anos vai estar no Atlas, com todos os links, tudo organizado, as desventuras do Valdemar, do Dalino, Antônio Carlos Rodrigues, Isaac Félix, mas Bolsonaro decidiu, cara, eu vou ficar remoendo ferida pra quê? Tanta coisa acontecendo no Brasil. E é isso, bicho. Qual é, Bolsonaro? Qual é a direção? Essa, tô fechado com você. Agora, cidade de São Paulo, já falei. Quer votar? Vote em qualquer um. Mas vejam o que está sendo feito na direita em questão de confusões internas e os desgastes que estão gerando contra o Bolsonaro. Isso não é aleatório. Isso não é aleatório. Olha os posicionamentos de vocês. Querem votar no Marçal? Votem. Querem votar no Nunes? Votem. Assim, eu vejo a galera brigar entre Marçal e Nunes. A Marina Helena, ela não é direita? Eu não vejo nenhum eleitor da Marina Helena brigando. Eu não vejo nenhum eleitor da Marina Helena criando confusão. Ele normalmente vai, ele defende a candidata deles. Os seus prós e seus contras. Tá lá, defende. A confusão é só da turma do Marçal e tudo ao Nunes. Às vezes quem tá criticando é um eleitor da Marina Helena. Não. Sabe? É um negócio assim que... Bicho, vocês estão jogando baixo. Às vezes a pessoa tá criticando, a pessoa tá votando na Marina Helena. Ontem teve uma postagem quando eu trouxe em vídeo do Flávio Garage, ele tava comentando sobre o Marçal crescendo na periferia, ele falou, eu vou votar na Marina Helena no primeiro turno. Deixou claro. E critica lá o Marçal, critica o Boulos. Não, desculpa. Ele fala que o Marçal vai ganhar, critica o Boulos, critica a Tabata, critica o Nunes. Eu não tô nem aí pra isso. Eu tô preocupado com o Boulos não vencer e fico preocupado com os caminhos que a direita vem seguindo. Da mesma forma que eu falei do caráter do Marçal, falar em causa própria, né, é aquela coisa, mas eu não manipulo a fala de ninguém. Eu sou o cara que tá aqui 7 dias por semana, sem falhar, há alguns anos, normalmente mostrando tudo que eu falo. E normalmente eu acho que eu não enganei ninguém ao longo desse tempo. Não tenho nem... Ninguém nunca me viu pedindo Pix, não tenho. Não fico fazendo live. No final do vídeo eu falo, ó, segundo meu trabalho, e até falo agora, se quiser estar no canal, tem um Tom Valeu, tem um Pesquisão, e tem um Atlas brasileiro. O único produto que eu vi na minha vida foi o Atlas, tá aí. É um produto real, um livro por mês. E já tá disponível o último, né? E quem assina tem acesso a todos, eu não vendo a unidade. Você tá apoiando o projeto. Então, pensem muito bem o que vocês estão fazendo,
Pensa muito bem o que vocês estão fazendo. Olha a rede social, olha. Tem algumas coisas que não são aleatórias, né? Acho que aquele caso final da Venezuela deu para vocês entenderem só um tiquinho mais. Ah, não é porque é uma coisa mais institucional a favor da Venezuela. Tá bom. Tá bom. E eu sou o Jaspion. Porque o Jiraiya um dia ainda foi derrotado. O Jaspion não. O Jaspion é o Jaspion. Também nem sei se o Jaspion foi derrotado um dia. Ah, meu Deus. Mas é isso. Parabéns aí à equipe do Nunes, do da Lima, Valdemar. Cara, o sentimento, você não sabe o quanto que eu gosto de vocês. As confusões que vocês conseguiram gerar nesse país aí. Sabe? Vocês conseguiram, velho. Vocês conseguiram. E agora eu quero ver. Pede ajuda aí o Tarcísio, o Nico, etc. E vai. Resolve aí. Quero ver, né? Bolsonaro mesmo disse, a palavra dele não tem curva. Vejam só. Eu só peço a vocês. Olhem o que está acontecendo. Olhem as narrativas que estão na mesa. Não vão criar um novo herói de areia. Se for de areia ainda é bom, né? Um herói de vento. Não vão criar mais um falso herói. Pelo amor de Deus. O que já teve de falso herói nos últimos anos e que causaram problemas gigantescos. Não criem mais um falso herói, gente. Não criem mais um falso herói. Vou mandar todos esses vídeos lá. Eu vou baixar o vídeo de 8 minutos que eu falei pra vocês. Vou mandar lá no Telegram. Assista. Veja lá. Se ele não falou que Bolsonaro é uma família de quadrilheiros. Dá uma escutada. É 8 minutos de vídeo. Eu assisti 3 e fiquei maluco. Escuta lá. Que ganhe beijo e abraço. Compartilhe. Volte amanhã. Você sabe que eu tô chateado, mas eu sou gente boa no final do dia. Eu me estresso algumas coisas, mas eu não sou gente ruim. E é isso. Que ganhe beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.